Sejam todos bem-vindos a mais um programa Pousada na Mão, Gestão Hoteleira na Prática. O meu nome é Jason Vicentini, eu sou especialista em gestão de pousadas e hotéis e eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências na administração da minha pousada e do meu hotel. Bora lá então? Hoje nós vamos falar sobre arrendamento de propriedades, tá? Então, para você que sonha aí em entrar no mercado de pousadas e hotéis e não sabe por onde começar, ou imagina que precisa ter uma pequena fortuna para conseguir ter a sua pousada e ter seu hotel, nós vamos hoje tratar dessa modalidade que se chama o arrendamento de pousadas e hotéis, que é um mercado muito grande no Brasil, tá? E que apresentam muitas oportunidades de empreendimento, principalmente para aquelas pessoas que ainda não têm o capital necessário para construir, para comprar a sua própria pousada ou o seu próprio hotel. No vídeo passado nós tratamos aí dos prós e contras em relação ao arrendamento de pousadas e hotéis, relacionando essa modalidade com a compra ou com a construção, né, de pousadas e hotéis. Dando aqui um panorama rápido para vocês, a gente viu no vídeo passado, se você não viu ainda, dá a volta aí um vídeo aí no canal que você vai conseguir acompanhar um pouco melhor do que eu estou falando. Nós falamos que a compra ela tem um alto risco, né? Um valor de investimento alto, tem um alto risco e tem um prazo de operação rápido. Então nós temos na compra alto risco, alto investimento, prazo de operação rápido. Por quê? Você vai comprar uma pousada ou um hotel que já está em operação, já está em funcionamento. Se você fizer uma compra bem feita, bem estruturada, muitas vezes você vai entrar para dentro daquela tua propriedade ali já ganhando, já faturando dinheiro com ela, né? Só que tens um investimento muito alto, né? E junto com esse investimento muito alto, você tem o seu risco muito alto também. E se não der certo, por algum motivo, né? Então, é por isso que a gente disse que na compra você tem um alto investimento, um alto risco e um prazo rápido de operação. Na construção, nós temos mais ou menos a mesma coisa. Nós continuamos tendo um investimento muito alto, nós continuamos tendo um risco muito alto e nós pioramos um pouco a situação porque nós temos um prazo de operação também muito lento. Então, assim, desde o momento ali da compra do imóvel, do terreno, para toda a parte de legalização, projeto, alvará de construção, a própria construção propriamente dita e tudo mais, nós temos uma dilatação muito grande desse prazo de operação, tá? E isso não é tão confortável porque você vai ficar ali 1 ano, 2 anos, 3 anos investindo, tirando dinheiro do bolso para construir a sua pousada, o seu hotel, e naquele período ali você não vai ter receita absolutamente nenhuma, né? Então, no caso da compra e da construção, basicamente o que difere é apenas o prazo de operação, que na construção ele fica um pouco mais alongado. E nós falamos também no vídeo passado sobre o arrendamento, né, que nada mais é do que o aluguel de uma pousada, né? Para que fique mais claro para vocês, o que é a diferença entre um arrendamento e o aluguel da pousada, né? O aluguel, basicamente, você paga para utilizar um imóvel, né? Um imóvel ou um móvel, né? Você está pagando para utilizar. E no arrendamento, ele está incluso, além do imóvel, está incluso também a atividade que é exercida nesse imóvel. Então, por exemplo, quando você aluga um prédio de uma pousada e que você vai continuar administrando ela como uma pousada, ela se enquadra num contrato de arrendamento, tá? Então, basicamente, a diferença seria essa. O arrendamento de propriedades, ele é comum, tá? Eu tenho certeza aí que, dependendo da região onde você está, existem várias propriedades como hotéis e pousadas que são administradas no estilo de arrendamento, tá? Só que ele apresenta algumas dificuldades também, principalmente em você conseguir achar oportunidades de propriedades disponíveis para arrendamento. Por que isso acontece, tá, pessoal? Geralmente, a propriedade que fica disponível no mercado para arrendamento, ela é uma propriedade que ela já passou por algum tipo de problema de gestão. E esse problema de gestão não é simplesmente, estou falando que o dono não soube gerenciar, a pousada faliu, alguma coisa assim. São problemas diversos, tá? Podem ser problemas pessoais, muitas vezes a pousada ela foi concebida e feita para que o casal a administrasse
e por algum momento, infelizmente, o casal acabou se separando e a pousada ficou ali como um bem a ser dividido entre os dois, tá? Outras vezes acaba a pousada, a pessoa simplesmente quis trocar de ramo, então a pousada ela não gostava mais de administrar, ela estava muito cansada, ou seja, lá o motivo, ela botou a pousada dela para o arrendamento e foi viver só dessa renda, desse arrendamento, né? Então, assim, geralmente elas têm algum tipo de característica que impede que o proprietário continue administrando aquela propriedade ali, continue ele mesmo tocando aquela propriedade ali, tá? Só que se engana quem acha que se a propriedade está disponível para arrendamento é só chegar lá e bater o martelo e fazer uma oferta e vai fechar. Não é bem assim, porque principalmente as pousadas, tá? Elas são sempre carregadas de muita emoção e muito carinho de quem as construiu, tá? De quem as montou. Eu sempre costumo dizer que uma pousada que está à venda ou que está para arrendamento é um sonho de uma pessoa que talvez não tenha dado certo, tá? Então existe uma certa resistência das pessoas, principalmente no contrato de arrendamento, por conta do medo de que o arrendatário não vá cuidar bem daquela pousada, não vá cuidar bem daquela propriedade ali, tá? E isso acontece, infelizmente acontece, principalmente porque as pessoas acabam arrendando a propriedade sem os devidos cuidados, sem as devidas análises, e isso faz com que essa pessoa vá administrar essa pousada da forma errada. E ela vai acabar não tendo lucro, e se ela não tem lucro, ela não tem capacidade de investimento, se ela não está ganhando bem nem para ela não consegue repor os valores para investir na propriedade, para manutenção da propriedade. E o que a gente vê muito por aí, infelizmente, são propriedades que são postas para o arrendamento e depois de 2 ou 3 anos na mão do arrendatário, o proprietário é obrigado a pegar a pousada de volta, pegar a propriedade de volta, muitas vezes numa situação lastimável de manutenção, porque aquele arrendatário ficou ali 2 anos, como a gente costuma dizer, sugando a propriedade no máximo que deu, não quis investir, não fez investimento nenhum e acaba piorando muito a situação da estrutura da propriedade. Então, se você pegar hoje aí, está me assistindo, pegar e for procurar aí na internet pousadas disponíveis para arrendamento no Brasil, você não vai achar. Você vai achar, se achar 10 pousadas que estão anunciadas para arrendamento, é muito, tá? Justamente por conta disso, porque os proprietários preferem vender a pousada, transformar aquele patrimônio ali em dinheiro para depois usar aquele dinheiro e investir em alguma coisa. Tá? Eu acho até interessante que assim, ó, muitos vendem a pousada num preço até mais baixo do que o preço de mercado, pegam esse valor, esse dinheiro, e investem em outros tipos de imóveis, como salas comerciais, apartamentos, para alugá-los e no final das contas eles vão até receber um valor mensal menor do que se eles tivessem simplesmente arrendado a sua pousada. Mas é que devido a esses problemas das pessoas que às vezes arrendam sem ter a estrutura, sem ter os cuidados necessários, o mercado ele fica um pouco queimado nessa questão do arrendamento de pousadas. Mas ele é uma ótima forma de entrar no mercado, tá? É uma forma de você entrar no mercado da hospedagem, da hotelaria, com um investimento muito mais baixo do que se você pensasse em comprar ou em construir uma pousada do zero ou um hotel do zero, né? E ele é possível sim, tá? Dá para fazer, dá para achar, só que você tem que realmente ter um cuidado todo especial, uma forma mais profissional de abordar esses proprietários de pousadas e de hotéis, tá? Geralmente essa propriedade ela está anunciada para venda, ela não vai estar anunciada para arrendamento, tá? Como as pousadas e os hotéis geralmente são imóveis grandes, imóveis muito bem localizados, os valores de venda deles geralmente são valores mais elevados também, tá? E de acordo com a economia, conforme está a economia hoje em dia, você vender um imóvel assim de um valor um pouco mais elevado demora um pouco mais, tá? Em alguns casos a propriedade fica à venda por anos a fio, até que ache alguém que realmente tenha a capacidade financeira para
adquiri-las, tá? É nessa lacuna entre a vontade de vender e a efetivação da venda que a gente tem essa margem para trabalhar com o arrendamento. Então, se você tiver um plano de negócio bem feito, se você conseguir captar todas as informações que você precisa para montar um plano de negócios estruturado, para chegar para o proprietário dessa pousada ou desse hotel com alguma coisa real, palpável na sua mão e apresentar para ele que você tem sim um projeto sustentável para administrar aquela propriedade ali pelo tempo que ele ficar com ela à venda, você consegue convencê-lo. Porque, para pensar, a pessoa não quer mais administrar, ela pôs à venda, ela não tem mais interesse em permanecer administrando aquela propriedade. Tá? Então vai lá uma pousada aí, vamos chutar um valor, tá? Tem valores muito diferentes aí no Brasil inteiro. Mas vamos chutar aí que a pessoa queira vender a sua propriedade por 5 milhões. Não é qualquer um que tem 5 milhões para comprar uma pousada. Porque é um mercado diferente. Você pode dizer assim, poxa, mas no Brasil tem gente comprando apartamento de 50 milhões a todo momento. É outro tipo de público. O público do luxo, tá? Que compra lá um apartamento de 5, 10, 20 milhões, ele não olha para uma pousada. Quem é que olha para uma pousada de 5 milhões? É o investidor. É a pessoa que quer comprar aquela pousada para manter a atividade de pousada, para investir, para trabalhar com aquilo ali. E daí você começa a pensar o seguinte, o investidor com 5 milhões ele vai comprar uma pousada, ou ele vai pegar esses 5 milhões e vai investir, por exemplo, no mercado financeiro, que hoje está dando aí, qualquer investimento está dando 1% de margem de rendimento. Então com 5 milhões a 1%, você está fazendo ali 50 mil por mês de ganhos com juro, né? E daí você vai comprar uma pousada por 5 milhões, você não vai conseguir tirar 50 mil por mês de lucro em cima da pousada. Então esse e outros motivos, mas esse talvez o principal, é o motivo de que seja assim, um pouco mais difícil, não é impossível, é um pouco mais difícil de vender propriedades hoteleiras hoje no Brasil, por conta do alto valor agregado que elas têm e por conta da capacidade de retorno de investimento dela, nesse momento, não ser tão interessante se comparado com uma simples aplicação financeira. Tá? Então é comum que pousadas e hotéis que são postos à venda fiquem 5, 6, 7 anos no mercado, esperando para que sejam efetivamente vendidas. Né? E nesse período, o proprietário ele tá ali, ele tá com medo de botar alguém a tocar a pousada dele, alguém para um arrendatário para tocar ali, porque se essa pessoa não cuidar da pousada, não cuidar do hotel, não fizer as manutenções corretamente, ele vai não só depredar a estrutura física do local, fazendo com que ela baixe e perca seu valor, né? Como também às vezes ela pode até queimar o próprio ponto, como outras pessoas falam, né? De dizer assim, pô, aquela pousada ali ela ficou com uma nota muito ruim nas plataformas, as avaliações muito ruins, e daí lá na frente a pessoa que está interessada em comprar para continuar com a atividade de pousada, para continuar com a atividade de hotel, essa pessoa fica preocupada. Poxa, até eu reverter aqui a imagem negativa que o mercado tem dessa propriedade, pode demorar um pouco, né? Vou procurar uma propriedade que está mais bem avaliada, que está mais bem conceituada no mercado para mim fazer a aquisição. Então, nessa lacuna de tempo em que o proprietário está aguardando para fazer a venda da propriedade, é onde se encontram as melhores chances de você trabalhar no ramo da hotelaria sem precisar investir uma fortuna na compra ou na construção da sua pousada ou do seu hotel. Aí você pode me dizer o seguinte, poxa Jason, mas aí e se eu pegar e entrar, fazer todo um projeto, um plano de negócios e começar a trabalhar e fazer todo um plano a longo prazo para que eu tenha um rendimento legal e de uma hora para outra o proprietário vendeu a propriedade e eu tenho que sair. É aí onde entra um contrato muito bem feito, um contrato bem amarrado que a gente chama, para que fique bom e confortável para ambas as partes. Tá? Num negócio de arrendamento de propriedades, por conta do que eu falei ali atrás para vocês, de que o proprietário ele tem um sentimento muito forte relacionado àquela propriedade ali, não é simplesmente uma casa que ele está vendendo, não é simplesmente um carro que ele está vendendo, ele está vendendo uma história de vida dele, ele está vendendo o sonho que por muito tempo ele nutriu
em ser dono de pousada, em ser dono de hotel e que por algum motivo não tenha dado certo para ele. Você fazer esse contrato, você tem que sempre ter em mente que você tem que ter uma capacidade de ganhar dinheiro com aquilo ali, de administrar aquela propriedade, de forma que você consiga manter o que você acordou com o proprietário, de manutenção, de investimentos e tudo mais, e que você consiga ter um retorno financeiro adequado para compensar esse seu trabalho, né? Por outro lado, o proprietário ele também quer ter um rendimento financeiro apropriado ao investimento que ele teve para construir a pousada, né? E principalmente ele quer ter a segurança de que aquela propriedade dele ali que vale 5 milhões, que ela está sendo bem gerida, que ela está sendo bem administrada, que as manutenções estão sendo feitas e assim por diante. Então as duas pessoas que têm que estar sempre felizes num contrato de arrendamento são o arrendatário, que é você que vai estar no dia a dia administrando aquela pousada, dando seu suor ali para que tudo dê certo, e o proprietário do imóvel que vai estar lá em casa feliz também, que todos os meses está recebendo o seu valor de arrendamento certinho e que está tranquilo porque está vendo que você está mantendo a propriedade em dia, que você está fazendo as manutenções, que você está fazendo um bom trabalho na propriedade. Né? Para ir um pouco mais a fundo, eu digo que o arrendatário ele sempre tem um sócio, tá? Que é o dono da propriedade. Então, se você tiver isso na cabeça na hora de entrar num contrato de arrendamento, você aceitar que aquele proprietário lá ele vai ser seu sócio, que ele vai dar opiniões, que ele vai ficar em cima de você cuidando da manutenção, que ele vai estar no dia a dia. Eu não digo no dia a dia, todo dia ele vai estar dentro da tua propriedade, mas eu digo que no dia a dia ele é uma pessoa que também é interessada na manutenção do local e no bom andamento dos trabalhos. Tá? Então você tem que aceitá-lo como sócio para que vocês possam trabalhar juntos. E se isso tudo for muito bem feito, você vai fazer um contrato bem amarrado e bem confortável. Para o proprietário que está interessado em vender, ele não quer ficar com a mão amarrada, porque se ele receber uma proposta boa, ele quer ter a liberdade de vender a propriedade. Né? Então ele não pode ficar amarrado contigo num contrato, por exemplo, que se você vai querer dizer, eu quero pelo menos 1 ano de prazo se tu vender para mim sair da propriedade. Se você falar isso aí para um proprietário de pousada ou hotel que esteja vendo, ele não vai querer ficar amarrado contigo 1 ano para ele poder vender a propriedade. Tá? Por outro lado, você também tem que fazer um acordo que fique interessante para você também, para que você também daqui a pouco não entre e tire dinheiro do seu bolso e invista. Por exemplo, você pegou uma pousada lá que estava precisando trocar os aparelhos de ar-condicionado. Aí você colocou 10 aparelhos de ar-condicionado novos lá, gastou 20 mil reais na pousada e 15 dias depois o proprietário vendeu a pousada e agora você vai ficar sem esse valor? Também não. Você tem que ter um contrato que também amarre esse tipo de coisa. Tá? Então, um exemplo de contrato que fica confortável para o arrendamento, tanto para o proprietário quanto para o arrendatário, é que você coloque cláusulas, por exemplo, onde que no caso de venda da propriedade, primeiro é que você deve ser sempre consultado e a preferência deve ser sua. Por mais que você não tenha capacidade de compra, mas você tem que deixar isso combinado via contrato com o proprietário de que se ele receber uma proposta e que ele deseje vender a propriedade, antes de qualquer coisa ele tem que submeter essa proposta para você e te dar a chance de cobrir essa proposta. Vai que por algum motivo, naquele momento que ele recebeu a proposta, você tem a capacidade de comprar e você deseja comprar. Então, você que está operando a propriedade, você que está administrando a propriedade, você tem que deixar linkado isso em contrato que você tenha preferência pela compra desde que você cubra a proposta feita por um terceiro. Tá? No segundo ponto, você tem que deixar amarrado em contrato que você vai fazer um investimento X na propriedade. Você não pode simplesmente pegar no contrato e dizer, eu vou fazer tudo o que a propriedade precisar fazer. Não. Você faz um plano de negócio, você estuda a propriedade, você faz as visitas na propriedade, levanta um cronograma de investimentos, de manutenções, conversando com o proprietário também, e daí lá vocês vão especificar, por exemplo, o seguinte, eu tenho que investir na propriedade no prazo de 12 meses 50 mil reais, por exemplo. Esses 50 mil reais não está na tua conta de arrendamento. O arrendamento é outra coisa. Isso aqui é investimento que você vai se propor a fazer na propriedade, que esse investimento é o que vai brilhar o olho do proprietário. Tá? Porque ele vai ver que você está assumindo um compromisso de não só manter como está a propriedade, mas de melhorar a propriedade. Tá?
Então você vai lá e diz, ó, em 12 meses aqui eu vou gastar 50 mil reais de manutenção de investimentos, pintura, manutenção em geral que precisar fazer, eu tenho que gastar esses 50 mil. Chegou no final de 12 meses, você tem que apresentar as notas fiscais e os comprovantes de que você fez aquele investimento na propriedade, porque aquilo vai ser uma obrigação sua. Por outro lado, se o proprietário vender a propriedade antes de terminar os 12 meses de contrato, tudo que você investiu, ele tem que lhe ressarcir. Tá? Então você foi lá, você trocou placa, você fez a fachada nova, você trocou iluminação, você fez uma pintura nova no salão de café, você colocou colchão novo nas camas e você gastou lá os 50 mil reais, você gastou em um mês. No primeiro mês você já gastou os 50 mil reais que você tinha combinado com ele que você ia investir naquele ano ali. Se no terceiro mês ele vendeu a propriedade, ele tem que te ressarcir esses 50 mil reais. Tá? Então assim, o que é o risco que você assume quando você arrenda uma propriedade nessas peculiaridades, né, de que a propriedade continua à venda? Tá? O grande risco seu é o proprietário vender a propriedade e você ter que liberar a propriedade. Aí você bota ali um prazo que é um prazo razoável, 2 meses, 3 meses, isso aí é um prazo totalmente aceitável. Tá? Ó, bateu o martelo, fechou a pousada, né, vendeu a pousada para um terceiro, você recebeu a consulta, você não tinha condições de comprar, ele vendeu para um terceiro, então isso deixa no contrato que ó, você tem 3 meses para entregar o imóvel, para que você tenha tempo de se reorganizar. Infelizmente é isso aí, é o risco que você corre, tá? Aí você vai ter que se reorganizar, mas basicamente prejuízo financeiro você não vai ter, porque o que você investiu, o proprietário vai te restituir caso haja essa venda num prazo menor do que o contrato inicial, por exemplo, de 12 meses. Tá? Então isso aí, você fazendo um contrato bem alinhado, você vai conseguir ter essa visão de como você se proteger, mas também o que? Você lembra que eu falei ali, o proprietário ele é seu sócio, ele também quer ser protegido. Você não pode pensar num negócio de arrendamento de propriedade, você não pode pensar em você sair ganhando a todo custo. Ah, eu vou baixar o máximo que eu puder, vou sangrar, o cara está aqui, ele está meio trancado, eu vou sangrar o que eu puder sangrar para tirar, para baixar o preço do arrendamento do cara, eu vou fazer um contrato aqui que eu só saio daqui depois de 24 meses se ele vender a propriedade e tal. Não adianta, tá? Não adianta porque isso não vai ser legal. Pense bem o seguinte, o negócio ele tem que começar positivo. Tá? Eu acredito muito nisso, acredito de verdade que as coisas para darem certo elas têm que começar no positivo. Se você fizer um negócio que é muito bom para você, mas que não é tão bom para o seu sócio, para o arrendatário, né, para o proprietário, tá? A chance de dar errado é muito grande. Tá? Principalmente porque é o seguinte, essa negociação, como já falei, ela puxa muito o lado emocional da pessoa, tá? Do proprietário. Então essa pousada ele sonhou, ele planejou, ele fez junto com o engenheiro, com o arquiteto, projetou cada janelinha, fez tudo do jeito que ele queria, botou lá a área de festa onde ele queria, fez a piscina do jeito que ele queria. Então assim, ele botou muito sentimento dele, muito empenho dele para construir tudo da forma com que ele sempre sonhou que fosse. Tá? E agora ele está se desfazendo daquilo ali. Então assim, ó, com perdão da comparação, mas é um filho dele. Tá? É um filho que ele gerou, que ele criou, então você tem que tomar cuidado na hora que vai fazer o negócio com ele, para que você, por exemplo, você jamais vai chegar para um dono de pousada e vai desmerecer a pousada dele para tentar baixar preço. Tá? Não é dessa forma que você vai abordar um dono de pousada, um dono de hotel para conseguir arrendar a propriedade dele. Tá? É diferente, você chega lá, vai comprar um carro na loja, você fica com aquele papinho com o vendedor, não, talvez eu nem queira muito esse aqui não, eu não gostei muito da cor desse banco, se você baixar mais aí R$1.000, R$2.000, eu até penso em comprar, mas não. Então, ou seja, você vai dando aquela desmerecida no produto para tentar puxar o preço um pouquinho para baixo, né? Na questão das pousadas, você não pode fazer isso dessa forma, porque se você fizer, a chance de você levar um não curto e grosso é muito grande. Tá bom? Então, pessoal, em se tratando de arrendamento de pousadas, de arrendamento de hotéis, né, de propriedades hoteleiras, existe um campo muito grande para se fazer negócio. Em todas as regiões do Brasil existem pousadas à venda, que são pousadas que se enquadram aí nessa característica que eu falei para você, que
elas estão ali, muitas delas já estão paradas, já estão fechadas há um bom tempo, e a propriedade parada, fechada, é a pior coisa que tem para um proprietário, tá? Porque ela fechada, ela se deteriora muito mais rápido, ela perde valor muito mais rápido, e sempre que um interessado vai visitar aquela propriedade ali para pensar em adquirir aquela propriedade, ele vai encontrar ela no estado de abandono, ele vai ficar um pouco mais, vamos dizer assim, preocupado. Não vou dizer que não venda, que não compre, mas vai ficar um pouco mais preocupado. Então, assim, é dessa forma que você tem que chegar para um proprietário que está vendendo a sua pousada e o seu hotel. Você tem que chegar para ele não no papel de comprador. Você não vai chegar para ele e dizer assim, eu estou aqui para fazer negócios com você e eu vou ser aqui o seu cliente, vou comprar o seu produto, vou alugar o seu produto. Você tem que chegar para ele como se você sendo vendedor. Você vai vender o seu projeto para a pousada, para o hotel, para aquele proprietário, para que de uma forma que você convença ele de que você é a pessoa certa para estar administrando aquela propriedade lá, que você é a pessoa certa para dar manutenção naquela propriedade e que você vai conseguir administrar ela de forma positiva, tanto para você quanto para ele, tá? Para que ele fique realmente tranquilo em fazer esse negócio com você. Então, o negócio de arrendamento de pousadas e arrendamento de hotéis, ele precisa ter essa abordagem diferenciada em relação a negócios. Tá? E você tem que entender isso daí para que você tenha sucesso em conseguir a sua pousada, em conseguir o seu hotel através do arrendamento. Tá? Jason, se as pessoas me perguntarem, poxa, mas tem tudo isso, eu tenho que pagar o arrendamento para o proprietário, eu tenho que fazer uma proposta de manutenção que eu vou fazer, eu vou ter todas as despesas de administração daquela propriedade, água, energia, internet, funcionário, despesa com café da manhã, vou ter todas essas, né, despesa com agências, com Booking, com Airbnb, com agência de marketing, eu vou assumir todas essas despesas, vou ter que pagar o aluguel, o arrendamento para o proprietário. Isso vai me sobrar dinheiro da onde? Né? Aí é onde entra aquela questão, assim, ó, não importa o tamanho ou o tipo de negócio que você está disposto a fazer. Tá? Desde uma banquinha de cachorro-quente até um restaurante 5 estrelas lá em Manhattan, você tem que ter plano de negócios, você tem que ter organização, você tem que saber administrar. Tá? Porque o que vai diferenciar se você vai ganhar dinheiro ou não é a sua capacidade administrativa. Não existe milagre, não existe pousada que você vai arrendar, vai entregar a chave lá para uma camareira para ela cuidar da limpeza dos quartos e os hóspedes vão chegar sozinhos ali e você vai estar faturando um monte de dinheiro. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que se organizar. Tá? E a quantidade de trabalho que vai demandar de você e a quantidade de dinheiro que você vai ganhar realmente vai depender das métricas que você vai implantar, de como você pretende administrar essa pousada. Tá? Isso tudo aí a gente vai estar vendo nos próximos vídeos, eu vou estar compartilhando com vocês algumas dicas que eu faço, né, na prática para administrar a minha pousada e o meu hotel. Então, só ressaltando aqui, ambos são arrendados, já são arrendados há muitos anos, eu já administro essas propriedades há muitos anos, eu tenho uma relação maravilhosa com os proprietários, tanto com o proprietário da pousada quanto com a proprietária do hotel. Eu ganho muito bem, eu faço o meu pé de meia, vamos dizer assim, mantenho as duas propriedades sempre em dia, manutenção toda certinha e me sobra um valor bem legal. E eu atingi um nível de padronização dessa minha pousada, desse meu hotel, que me permitem ter uma vida maravilhosa, uma qualidade de vida muito boa. Tá? Eu costumo dizer para o pessoal o seguinte, tá? Eu hoje dedico no máximo 1 a 2 horas do meu dia, de segunda a sexta, na administração das minhas propriedades. Tá? Por isso até que eu tenho tempo de estar aqui trocando essas experiências com vocês e conversando com vocês para que a gente construa junto um mercado hoteleiro um pouco mais prático, sem teorias mirabolantes, sem milagres que as pessoas estão oferecendo. Né? Então aqui nos meus vídeos você não vai ver proposta milagrosa de triplique seu faturamento, venda as suas reservas fora de temporada, não use mais como vender pousada sem utilizar Booking. Tá? Essas receitas mirabolantes não são o meu foco. O meu foco é gestão hoteleira na prática. O que eu faço na minha pousada e no meu hotel, que eu posso compartilhar com vocês, para que vocês possam também ou implementar
nas suas próprias propriedades, tá? Ou ainda mais, para que vocês possam acumular conhecimento, que vocês possam estar mais preparados para dar o passo seguinte, que é conquistar a sua própria pousada, que é conquistar o seu próprio hotel. Certo, pessoal? Eu vou deixar aqui embaixo, tá? As minhas redes sociais, o meu Instagram, meu Facebook. Fiquem à vontade em me fazer perguntas, me mandar sugestões, vamos interagir. Eu vou responder todo mundo com o maior carinho possível, tá? Para que a gente possa realmente construir uma comunidade de gestão hoteleira focada realmente nos resultados reais e focado em práticas sustentáveis e realistas na gestão de pousadas e de hotéis. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.